Olá, boa noite para você. Não é de hoje que a imprensa noticia acidentes na construção civil. O tempo passa, os equipamentos de segurança se modernizam, mas muitos operários continuam morrendo. Na semana passada e nesta foram 2 ocorrências em BH que atingiram 3 homens. Qual é o maior risco? Irregularidades nas obras ou a negligência dos próprios trabalhadores? Com 8 anos de profissão, só agora a Laíra está aprendendo a lidar com os equipamentos de segurança para trabalhar em altura. Ele afirma que muitas empresas até oferecem os materiais de proteção, mas sem o treinamento correto, a maioria dos trabalhadores não usa. Geralmente, quando acontece um acidente, eles culpam o funcionário. O funcionário não soube usar equipamento direito nem nada, mas como é que o cara vai negociar se o cara não sabe nem usar o equipamento direito? Já o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil responsabiliza as empresas e construtoras pela falta de treinamento nas obras para garantir mais segurança. Eles querem começar e terminar a obra sem falar de segurança do trabalho. Algumas têm o técnico de segurança. Infelizmente, muda a função do técnico de segurança. O técnico de segurança passa a ser mais um encarregado, um mestre de obra, para pressionar ali para que o serviço saia rápido. Ainda segundo o sindicalista, o despreparo de operários e responsáveis pela obra pode ter sido uma das causas da morte de um trabalhador na semana passada no bairro Nova Suíça. Nesta segunda-feira, 2 homens foram soterrados quando faziam o escoramento numa rua do bairro São Lucas. Eles foram socorridos e levados para o Hospital João 23. Apesar dos casos recentes, o soterramento está em 2º lugar na lista dos acidentes da construção civil. Em primeiro, aparecem as quedas de lajes, telhados e andaimes. E os números preocupam. Só este ano foram 2.117 acidentes registrados em Minas Gerais, com 8 mortes. Em 2013, 51 pessoas perderam a vida num total de 4.017 acidentes. Para esta especialista em segurança do trabalho, se não houver uma mudança no comportamento dos operários, os acidentes vão continuar. Eu vou fazer um serviço rapidinho, não tem perigo, mas às vezes é aquela hora que a pessoa tem um mal súbito, ela pode correr o risco de sofrer uma queda em altura e pode vir a sofrer um óbito. Então não existe nenhum tipo de trabalho que seja mais ou menos simples. Outros acidentes comuns são os que envolvem elevadores. Aqui na capital, por exemplo, muitos equipamentos são velhos e há falhas na manutenção. Na semana passada, uma mulher morreu esmagada quando limpava o aparelho usado para a locomoção dos pacientes de uma clínica de idosos. O Jornal da Alterosa foi saber quais são as normas para esses elevadores de deficientes. Seu Joaquim caiu de um telhado há 39 anos e ficou paraplégico. Quando precisa ir ao centro da capital, vai sozinho. O que facilitou foram os ônibus com elevadores. 90% dos coletivos já são equipados. Acompanhamos o aposentado numa viagem. O motorista precisou posicionar o veículo bem rente à calçada, o que nem sempre acontece de primeira. Quando está tudo certo, é a vez do cobrador, que é treinado. Lá de cima, ele acionou o elevador. O deficiente físico não teve que se preocupar em momento algum com o manuseio do equipamento. Uma hora ou outra dá algum problema, mas sempre o elevador funciona. E quando não funciona, o senhor tem que fazer o quê? Aí eu tenho que deixar aquele ônibus embora e esperar outro. A viagem seguiu. Para descer, o cobrador novamente entrou em ação. O procedimento se repetiu para entrar em um outro coletivo. Aqui o passageiro se ofereceu para ajudar seu Joaquim. Com o ônibus cheio, ficou um pouco mais difícil. O cinto instalado para proteger o cadeirante não serviu. Esse aqui tá curto, que tem que prender aqui, ó. Não vai até lá, não? Não vai, não. Vai, não. Aí a gente puxa ao máximo, não vai. Ó, tá fazendo força aqui e o cinto não deu certo. E aí o senhor tem que fazer o quê? O senhor se equilibra de que forma? Aqui, ó. O dia que eu tô aqui. Força na mão. Força na mão. No último dia 6, a funcionária de uma casa de repouso para idosos no bairro Santa Rosa morreu depois de ser atingida por um elevador, usado para facilitar a locomoção dos internos. A mulher de 54 anos estava limpando o vão central quando o equipamento desceu. Afinal de contas, como funcionam esses elevadores nos prédios?
A lei municipal não fala sobre a necessidade de um operador. Diz apenas que os equipamentos precisam ter teclados em braille e dispositivos sonoros. Levamos nosso personagem para testar o elevador do Palácio das Artes. Aqui ele recebeu a ajuda de um funcionário treinado e não precisou fazer nada. O segurança operou tudo. A gente tem uma manutenção mensal da empresa responsável pelo elevador e os nossos servidores são orientados no procedimento de operação e limpeza do elevador para evitar qualquer tipo de acidente. Um ladrão reincidente e cara de pau. Depois de roubar a mesma banca de revistas 8 vezes em um ano, o homem foi preso. O flagrante foi na esquina das avenidas Ezequiel Dias e Andradas, em BH. Aí falava, André, me dá o dinheiro que eu vou tirar a arma, me dá o dinheiro que eu vou tirar a arma. Anderson Costa de Melo, de 25 anos, foi preso em flagrante depois de assaltar esta banca de revistas. A vítima, de 62 anos, disse ainda que o bandido sempre fazia ameaças. Ele me pegava pela blusa, pelo braço, me jogava lá dentro. Pedia o dinheiro do caixa, levava o dinheiro do caixa todo e corria. A ação dele era muito rápida e, apesar da banca ficar a poucos metros de uma delegacia da Polícia Civil, o bandido sempre conseguia fugir. Só que desta vez o assaltante não teve a mesma sorte. O filho da comerciante perseguiu o bandido, que foi preso pela Guarda Municipal de BH. Ele não percebeu, acho que eu estava dentro da banca. Aí ele já veio ameaçando e ela falou, é o ladrão. Aí eu já saí atrás dele e ele já saiu em fuga já. Confessou que foi ele mesmo. Ele já vem cometendo esses furtos aí desde o ano passado, né? São 8. Detido, Anderson exibia orgulhoso as tatuagens em homenagem à mãe e também a Deus. Comecei pouco tempo. Se você nunca precisou, por que você começou então? Sei, senhor. Capeta entrou na minha mente, senhor. Foi para comprar droga? Foi apresentado hoje o trio responsável pela morte de um jovem em Belo Horizonte. O corpo dele foi encontrado esquartejado às margens da Lagoa da Pampulha. Segundo a polícia, os assassinos são a mulher da vítima, o cunhado e um adolescente. A mulher de 27 anos tenta justificar o crime. Ele me batia demais e quando eu falava que essa parada ele não aceitava e batia no meu menino, mas eu não mandei matar ele não. Rita Pinheiro Gervásio é suspeita de ter sido mandante da morte do marido. O crime foi executado pelo irmão dela, Ailton Pinheiro Gervásio. Eu matei ele porque eles batiam minha irmã demais e ameaçaram minha família. José Carlos Alves Ribeiro, de 21 anos, foi morto com golpes de faca e de marreta na cabeça. De acordo com as investigações, o cunhado dele, de 18 anos, pediu ajuda a um amigo adolescente para se livrar do corpo. A vítima foi esquartejada e as partes do corpo colocadas em bolsas, distribuídas pela região da Pampulha, a menos de 2 quilômetros da casa onde a família vivia. Um homem que caminhava pela região viu os restos mortais e chamou a PM. Foram amigos da vítima que desconfiaram quando viram as notícias na imprensa após o desaparecimento de José Carlos. E a reação da mulher quando foi procurada pelos investigadores reforçou a suspeita sobre ela. Ela nos disse que ele havia saído de casa porque eles haviam discutido e brigado. No IML, quando ela foi fazer o reconhecimento do corpo do marido, do companheiro, ela acabou nos confessando toda a trama criminosa. Exames no local do crime confirmaram que o homem foi executado dentro da própria casa. Um geógrafo rebate o argumento do diretor do cemitério de Moriaé, na Zona da Mata, que diz que o ossário de lá está em situação regular. Reportagem que nós mostramos aqui ontem em primeira mão. Uma frequentadora encontrou ossadas espalhadas, misturadas e a céu aberto. De acordo com o especialista, há risco de contaminação da água e vários outros problemas. As imagens feitas pela jornalista Ana Carolina Almada no cemitério municipal de Moriaé geraram polêmica e susto nas redes sociais. Ela flagrou ossos humanos amontoados num depósito aberto. Alguns sacos ainda estavam com os lacres de identificação na gaveta popular, outros já estavam rasgados e os ossos misturados, tornando impossível a identificação deles. O diretor do cemitério explicou o procedimento. A família, quando enterra seu ente querido, ela é avisada, ela assina um termo de responsabilidade. A partir dos 2
2 anos, se a família não procura, se o ente querido não tem interesse em resgatar esses ossos, o cemitério não tem outra alternativa a não ser recolher esses restos mortais para o ossário. Carlos é geógrafo e fez várias pesquisas sobre cemitérios. Ele avaliou as condições do ossário em Muriaé e falou sobre as soluções possíveis. O ossário não deve ser daquela forma. O ossário tem que ser fechado, completamente fechado. Ele não pode estar exposto de forma alguma para resguardar os restos mortais. E é um risco de contaminação ambiental que existe o ossário daquela forma. A contaminação do lençol freático pelo necrochorume, entendeu? Tanto para a população quanto para os funcionários, quanto também para as pessoas em torno do cemitério. Morreu hoje a ciclista de Lagoa da Prata, no centro-oeste do estado, que foi atropelada por um motorista inabilitado que fugiu sem prestar socorro. Thaís Aparecida Martins, de 20 anos, estava internada no Hospital João 23, em BH, havia 11 dias. A família informou que vai doar os órgãos da jovem. Na quinta-feira passada, o rapaz que atropelou Thaís se apresentou na delegacia de Lagoa da Prata. O delegado Leonardo Mota confirmou que Thales Renner Silva Martins, de 19 anos, não tem carteira de motorista e dirigia a caminhonete do pai, que também pode ser responsabilizado por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada. Thales, que responde ao inquérito em liberdade, deve ser indiciado por homicídio culposo. Vândalos arrombaram e depredaram uma escola em Camanducaia, no sul de Minas. Até um quadro negro foi arrancado. Os alunos se reúnem no pátio e um deles muda a posição da câmera. No fim de semana, a escola sofreu atos de vandalismo. A energia elétrica foi cortada e, por isso, o circuito interno não gravou as imagens da depredação. Esta sala de aula foi destruída, a estrutura da porta arrancada. O quadro veio abaixo. Não perdoaram nem os vidros. Chegamos para trabalhar às 7 horas, as cantineiras chegam às 6h30. Encontrar a escola nessa situação, fica em R$400 cada porta para trocar. E a gente está aguardando para ver com que verba que nós vamos poder fazer isso. A turma que estudava aqui foi transferida para a biblioteca. A escola é a única de Camanducaia que oferece o ensino médio. A instituição tem 49 anos, 800 alunos e vive uma fase que preocupa pais e toda a comunidade. Há pouco tempo, o lugar foi pichado. Esta foi uma das salas mais atingidas pelos vândalos. Eles entraram aqui, arrombaram a porta, quebraram vidros e fizeram uma bagunça danada. Ainda aproveitaram que tinha um pouco de suco, tomaram tudo e deram prejuízo para o colégio, já que esta bebida é utilizada na alimentação aqui dos alunos. Cenas como esta se tornaram rotina. Até os banheiros já foram quebrados. A escola pede socorro. É muito desagradável, muito triste. A nossa primeira reação ontem foi chorar. Choramos bastante. No dia da pichação choramos também. E providências, né? Porque às vezes as pessoas perguntam que providências estão sendo tomadas. Está na mão da polícia. De menina dos olhos a garota problema. Eu estou falando da Praça da Savassi, gente. A criminalidade na região cresceu muito e assusta moradores, comerciantes e frequentadores. Eles dizem que parte dos furtos e roubos é praticada por moradores de rua que invadiram o local. E também reclamam de um policiamento eficaz, ou melhor, pouco eficaz. Durante a Copa do Mundo, o policiamento estava bem reforçado. Militares por toda parte, especialmente na Savassi. Mas o Mundial se foi e, junto com ele, a sensação de segurança. A Copa acabou, voltou tudo ao normal, né? Sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. A gente vê aquele tanto policial, a gente fica se perguntando onde é que eles estão, né, hoje. Muita gente aponta que a redução do número de policiais nas ruas da Savassi deixou brecha para bandidos agirem. Esta loja de artigos para crianças foi alvo de criminosos poucos dias após a Copa. Aconteceu um furto, né? Foi uns 10 dias depois da Copa. Belo Horizonte está precisando de segurança para todo lado. E a quantidade de moradores de rua é outro problema que incomoda. Muito morador de rua, principalmente aqui na praça, né, da Savassi. Isso incomoda, porque muita gente pedindo. Os marginais, os usuários de drogas, eles estão mais à vontade.
como se essa VASP fosse a sala de estar deles. A polícia explica que durante a Copa, cerca de 12 mil policiais trabalharam na segurança. Muitos militares vieram do interior só para fazer o reforço. Mas com o fim do campeonato, não há mais a necessidade de um efetivo tão grande nas ruas. Nós temos os nossos índices, nós temos as nossas estatísticas e analisando as estatísticas, nós estamos com os números da violência controlada, né? Nós não estamos com um número crescente da violência, tanto os crimes violentos quanto os crimes não violentos. Mesmo assim, a população e os comerciantes pedem reforço no policiamento. Diminuiu muito o policiamento na região e a cidade está passando uma fase muito difícil de insegurança, então eu acho que precisava mais efetivo nas ruas. Moradores de rua estão por toda a capital, em praças, debaixo dos viadutos, em vãos de prédios públicos. A responsabilidade pelo controle dos mendigos é da prefeitura, mas pelo que a gente vê, a coisa está sem limite. O movimento começa cedo na Savassi e alguns moradores de rua continuam assim, dormindo tranquilamente. Quem trabalha na região reclama. Essa sujeirada aí, essa baderna, muita porcaria. Eles deixam muita sujeira onde eles passam, onde eles dormem, eles fazem até as necessidades. Este homem de 53 anos é do norte do país. Está em Belo Horizonte há 6 meses e escolheu a Savassi para morar. E conta que além de catar latinhas, recebe ajuda do governo. Me deram Bolsa Família, essas coisas tudo, é coisa que lá no Nordeste nunca tive. A Savassi, para alguns moradores de rua, representa mais lucratividade. É porque aqui tem muito dinheiro. E os adolescentes que são filhos da riqueza, vêm pra cá comer McDonald's, porque é chique, McDonald's status aqui. Maconha toda hora, cheira cocaína aqui. A polícia vem, não tá nem aí. A escolha do cartão postal também está ligada à segurança. Pela tranquilidade que é, pelo policiamento, não é qualquer lugar que você pode dormir não, porque hoje em dia tem muita gente na rua que para fazer covardia não falta não. E esse uso indiscriminado do espaço público está cada vez maior na capital. Segundo o último censo feito pela prefeitura, são quase 1.900 moradores de rua em Belo Horizonte. Na Praça da Liberdade, eles tomaram conta desta área próxima à biblioteca pública. Improvisam até lugar para esquentar comida. Esta turma que faz malabares veio de Santa Catarina e acampou na praça. Quem está se incomodando que venha botar ordem, então. Eu estava chegando na praça, ele pediu dinheiro. Como eu não abri a bolsa, que eu não sei quem é, ele me xingou de... Eu só ouvi os palavrões. A gente fica receosa, né, de ser roubada, qualquer coisa. Situação comum debaixo dos viadutos, como neste da Amazonas com a Avenida Silva Lobo. Na Praça do Peixe, na região da Lagoinha, os moradores de rua já montaram até algumas barracas fixas, com telha e tudo. Na área central, os espaços também estão cada vez mais ocupados por estas pessoas. Na Praça Raul Soares, além de dormir em cima da grama, muitos ficam o dia inteiro por ali. Alguns até fazem da fonte uma piscina pública. Às vezes a gente passa, a gente fica com medo, às vezes, de assaltar a gente. As pessoas vão mexer com as pessoas, né? Atrapalhar a caminhada, pedir. Eles precisam de um trabalho social que seja feito com eles. Às vezes um trabalho psiquiátrico também, né? Às vezes eles precisam ser retirados por uma instituição que for cuidar deles, se eles não têm uma família que possa assumir a questão. Mas eles precisam ser vistos como um sintoma da nossa sociedade e não como simplesmente um lixo que precisa ser retirado do local. Aumenta a tensão nos terrenos invadidos por famílias na Mata do Isidoro, entre a região norte da capital e a cidade de Santa Luzia. Uma ordem judicial de reintegração de posse acirrou os ânimos. Pela segunda vez, a PM adiou a retirada dos invasores, que são cerca de 2.500. Os moradores tendem a resistir e até já prepararam barricadas. Estamos nos aproximando agora do local onde a via foi bloqueada. Olha só, essa aqui é a entrada da ocupação do lado do bairro Zilá Expósito. A gente vê que os moradores da ocupação fecharam a rua, viraram um veículo ali, é um veículo velho, mas a gente vê que usaram um veículo e móveis para bloquear a passagem. Nós fechamos porque a polícia falou que ia vir. E nós não vamos, nós vamos resistir, entendeu? Tinha que ter proibido a invasão, não deixar os pessoal construir. Então deixar muitas pessoas que moravam de aluguel, investiu aí, não tem para onde ir.
Então eles têm que pensar antes de fazer qualquer besteira e invadir, tirar os pessoal e surgir um confronto. Vai ser problema para nós, problema para eles também. Aqui é a Vila Esperança, que já está na parte de Santa Luzia. Olha só, os moradores todos em alerta desde o início da manhã. O pessoal levantou cedo aqui, a gente ouviu também barulho de foguetes ao chegar. Eles nos contam aqui que estão avisando aos outros moradores que vai acontecer uma assembleia daqui a pouquinho. Em nome de Jesus, a casa sai na marra. Nós vamos resistir, nós vamos lutar. Tem quase 7 dias que a gente não dorme, com esperança de quebrar esse liminar, porque não só eu, mas muitas pessoas que estão aqui. E aqui nunca foi nada. Eu sou a favor da ocupação. Eu, morador, sou a favor da ocupação. A ocupação tem que ficar. Nunca teve nada aqui. Nunca teve nada. Moro aqui há 40 anos. Nunca teve nada no Isidoro. Agora estão querendo culpar os pobres e tirar os pobres de dentro da ocupação. A ocupação vai ficar. E o que eu puder fazer para o povo ficar, eu vou fazer. Morando aqui, eu ajudo a ocupação. Eu apoio a ocupação. E durante o dia, cerca de 40 moradores da ocupação fizeram um protesto em frente ao Tribunal de Justiça no centro de BH. Parte dos manifestantes ficou na escadaria do prédio na Avenida Afonso Pena com faixas. Outros foram para a entrada da Rua Goiás. Acorrentados, eles pediam a anulação da liminar que autoriza a desocupação da área. Mas o Tribunal de Justiça manteve a determinação de retirar os moradores da área ocupada desde julho do ano passado. Já quem chegou ao local antes desta data poderá continuar na região da Mata do Isidoro. Vale lembrar que a desocupação foi determinada para que sejam construídas cerca de 70 mil moradias populares para pessoas cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. O Tribunal de Justiça ressalta ainda que, conforme as normas do programa, não é possível passar ocupantes da área na frente das famílias que estão na fila de espera. Representantes dos moradores também se reuniram com a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Durante o encontro, a SEDESE disse que os órgãos públicos envolvidos na desocupação irão agir de forma pacífica e negociada. E pediu ainda para que as lideranças orientem as famílias que vivem no aglomerado para manter a tranquilidade durante todo o processo. Escolas públicas de Juiz de Fora vão implantar um programa de mediação de conflitos. É que brigas entre alunos são frequentes. A escola quer a parceria da PM, do Conselho Tutelar e das famílias. Duas meninas se desentendem e começam a brigar no meio da rua. O desentendimento só acaba quando este homem se aproxima para separar. No segundo vídeo, registrado com o telefone celular, duas garotas se atracam na calçada. Os vídeos foram feitos na entrada da Escola Estadual Padre Frederico, na região leste de Juiz de Fora. De acordo com a Superintendência Regional de Ensino, os casos de violência nas portas das escolas estaduais de Juiz de Fora são monitorados. E esta escola, especificamente, é uma das prioritárias num programa de mediação de conflitos. A gente vai estar trabalhando com o diálogo. É lógico que tem os atendimentos específicos, assistência social, a questão legal, o direito do jovem, da criança e do adolescente. Então, assim, a gente vai estar sendo multiplicadores dessas ações. Eles querem mostrar que eles são poderosos e isso é uma característica da adolescência. Dentro da escola a gente ainda consegue contornar situações, ter este controle, né? Mas infelizmente fora da escola, a escola não tem como controlar, né? Então precisa desses outros parceiros, que é a Polícia Militar, os conselhos tutelares e a própria família. Inicialmente a Polícia Militar ela tem um serviço específico, que é a Patrulha de Atendimento Escolar, que é voltada para casos como esse. A partir de agora nós vamos priorizar com passagens periódicas, contatos com a direção da escola, para a gente poder minimizar e acabar com situações como essa. Acompanhe agora no mapa a previsão da meteorologia para esta quarta-feira em Minas. O céu fica claro com poucas nuvens em todo o estado. As temperaturas aumentam um pouco. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30%, principalmente à tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Os termômetros vão de 15 a 31 em Ponte Nova. Oscilam entre 9 e 29 graus em São Lourenço.
vão de 18 a 25 em Capelinha. E em Uberlândia, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Depois do intervalo, conheça duas famílias que lutam para conseguir um medicamento caro, fundamental para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem mesmo uma liminar da Justiça é garantia de fornecimento. Aguarde para ver. Nem mesmo uma liminar da Justiça garante a duas famílias de BH um medicamento caro, fundamental para tratar o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O problema já se arrasta há 5 meses. Já virou rotina. Carmela pega o telefone, liga para a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, mas não tem resposta positiva. Antônio, mas eu estou ligando desde março, é a mesma fala, não tem nada, nenhuma mudança aí? Nenhuma mudança. Tá, joia, obrigada, amanhã eu volto a ligar. A vendedora está desesperada e não sabe o que fazer para conseguir o remédio para a filha de 11 anos, que sofre de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É um tratamento de uso contínuo, uma medicação muito cara. E a Maria Eduarda, no caso, ela faz uso desde os 6 anos de idade. E ela está numa fase da escola que ela não pode ter prejuízo em nota. Cada frasco do remédio, que dura cerca de 30 dias, custa R$ 411. Sem dinheiro para bancar o tratamento, ela procurou a Justiça. Conseguiu uma liminar para obrigar a Prefeitura a entregar o medicamento todos os meses. Mas a decisão não tem sido cumprida. Dona Maria de Souza enfrenta o mesmo dilema desde fevereiro deste ano. As respostas são assim, olha, daqui um mês, daqui 20 dias, daqui 15 dias, agora daqui 40 dias. No mês seguinte vem e nunca chega o remédio. A falta do remédio, de acordo com as mães, já reflete em sala de aula. Quando a gente vai chegando nas questões mais difíceis, a gente vai ficando nervosa e coloca a primeira coisa que vem na mente. Prova valendo 10, que eu tirava 9, sem o remédio eu estou tirando 1,5, 3. De acordo com essa especialista, a doença atinge cerca de 6% das crianças. Desatenção e impulsividade são alguns dos sintomas. Ela ainda afirmou que a doença pode desaparecer na fase adulta, desde que o tratamento seja seguido corretamente. Os sintomas, eles só vão melhorar com o tratamento medicamentoso. A criança pode ter dificuldades acadêmicas, dificuldades de alfabetização, né? Então, ela pode ter prejuízo ao longo da vida toda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a compra de medicamentos é feita por meio de licitação, de acordo com o planejamento anual. No entanto, recursos apresentados por empresas que participam do processo podem atrasar a compra dos itens. Foi o que aconteceu no caso do remédio prescrito para as pacientes mostradas na reportagem. Ainda de acordo com a Secretaria, logo que o pedido de impugnação for analisado e liberado pelo setor jurídico, o processo de compra será retomado. E a distribuição deverá ser regularizada o mais rápido possível. Tomara, né? A edição de hoje termina aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. A gente se vê amanhã de novo às 6h45. Boa noite para você. Tchau.